Da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, algumas discussões a respeito da cota racial para professores e consideramos que seria interessante que a gente pudesse ter alguma voz de fora que nos permita aprofundar nossas discussões e torná-las mais ricas. E o nosso convidado de hoje, no Conselho Aberto da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, é a professora Mônica de Mello, que vem trabalhando com o tema, é professora do Direito Constitucional da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e pertence ao grupo de Direito e Discriminação de Gênero e Igualdade. Hoje a gente vai ouvir as palavras da professora e, em seguida, a gente tem o nosso trabalho. Espero que aqueles que possam nos ouvir via TV ou possam participar e que possam, se quiserem, depois mandar os seus comentários para nossa unidade, que é a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Professora. Eu vou sentar lá, assim você fica aqui tranquilo, tem um espaço para você. Esse aqui? É, né? Bom dia a todas e todos. Eu vou procurar, eu acho que seria interessante até... eu vou expor aqui, acho que brevemente, alguns pontos, né, sobre essa possibilidade de adoção de cotas raciais para contratação de docentes. Eu entendo que ainda vocês estão assim no início dessa conversa, né, no início dessa discussão, ainda vamos dizer assim, tateando, né, do que se trata, né, o que seria exatamente, enfim, acho que tem a ideia aí está posta, está colocada, e na verdade a gente tem talvez uma certa tradição que é recente também, se a gente for pensar, né, em tempo, é também recente, mas na graduação. Acho que no Brasil a discussão das cotas, né, das ações afirmativas, elas têm um tempo maior em relação à graduação. Aqui na própria PUC se passou a discutir na pós-graduação, né, mas no sentido de bolsas, né, usar as cotas para as bolsas, né, então isso acho que tem um impacto também interessante, né, na medida em que alunos, né, negros, pretos, pardos passam a considerar, né, a possibilidade de ingresso na pós-graduação em virtude de haver uma possibilidade de bolsa para eles, né? Então, é também uma forma de estimular e de permitir esse acesso ao ensino superior. Eu queria também dizer, agradecer aqui o convite para essa conversa, né, dizer que acho que é só uma conversa inicial, então eu estou à disposição de vocês para a gente aprofundar algum tema ou alguma outra coisa que vier a surgir. Acho que é algo que tem que ser muito bem colocado mesmo dentro das faculdades. Então, eu também não quero me estender muito, até para permitir alguma pergunta, algum debate, alguma conversa também a respeito desse tema. Eu acho que é importante, quando a gente fala em cotas raciais, é um tipo, né, isso está dentro de algo maior que a gente chama
de ações afirmativas ou ainda discriminação positiva. Então, na verdade, as cotas raciais, um modelo de cotas, que é um modelo, é uma política de reserva, né, de vagas, é uma das medidas, é uma das políticas que podem ser adotadas dentro desse guarda-chuva maior, né, que nós chamamos de discriminação positiva ou ações afirmativas. E, por incrível que pareça, né, parece que é algo meio recente, em termos, ao menos, legislativos, né, de normas, de leis a esse respeito, mas, se a gente for retroceder aí nos documentos legislativos que dão fundamento, né, que dão base para a adoção das cotas raciais, eu queria ressaltar aqui pelo menos 2 documentos, e são documentos internacionais, né, são tratados internacionais que o Brasil ratificou. E esses dois tratados internacionais, eles vão, em 2 momentos, prever, né, que os países signatários, né, os países que adotaram esses tratados, possam e devam até, não só possam, mas como devam adotar essas medidas de ações afirmativas. Se vão ser cotas, se vão ser uma política de bolsas, isso vai ficar dentro da esfera, né, individual de cada país, da realidade de cada país, né, das possibilidades de cada país. Um deles, que é o mais antigo, é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da ONU. Esse documento ele foi ratificado pelo Brasil em março de 68. Então, é um documento já, né, que tem vários anos. E esse documento, né, ele diz que não são consideradas discriminação racial as medidas especiais que forem tomadas com o objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitem de uma proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e de liberdades fundamentais. Há um outro tratado internacional, um outro documento internacional, esse que foi ratificado pelo Brasil em 1984, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Essa convenção, né, que foi ratificada pelo Brasil em 84, também vai trazer que os países, né, que ratifiquem a convenção podem, então, adotar medidas especiais de caráter temporário, destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher. E isso não se considerará discriminação na forma definida nessa convenção, mas também, de nenhuma forma, implicará, como consequência, a manutenção de normas desiguais ou separadas. E essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade, de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados. Então, nós temos, né, no Brasil, pelo menos 2 documentos internacionais, 2 tratados internacionais que dão fundamento para a adoção de políticas, de medidas de ação afirmativa ou discriminação positiva. Um voltado especificamente à população negra, então, é a convenção que trata da discriminação racial, e o outro documento, outro tratado que trata da discriminação contra a mulher. Então, se a gente analisar aqui esses 2 documentos, né, o que a gente vai perceber? Que as cotas, né, elas se inserem nessas medidas. Então, são medidas especiais, né, são políticas públicas determinadas, ações afirmativas, inclusive
as cotas, né? E essas medidas têm por objetivo justamente assegurar, né, o progresso de determinados grupos raciais ou étnicos, ou, no caso das mulheres, né, relativo ao sexo, ao gênero, né, e assegurar um igual exercício de direitos humanos e de liberdades fundamentais. Né? Uma outra característica dessas medidas, elas são medidas temporárias. Né? Elas são medidas temporárias, elas são medidas especiais e elas têm por objetivo, então, acelerar a igualdade, de fato, entre os grupos oprimidos, né, entre essas opressões, sejam de raça, etnia, seja opressão de gênero. Então, né, do ponto de vista aqui, jurídico, acho que esses são os dois documentos, né, de âmbito internacional, né, e o Brasil, quando ratifica um tratado internacional, ele se obriga, perante essa comunidade internacional, a adotar essas medidas e se obriga internamente, quer dizer, gera também, do ponto de vista interno, uma obrigação de cumprir o que está disposto naquele tratado. Né? Então, há um dever de cumprimento e de adoção dessas medidas. E por quê? Qual que é a preocupação? Por que pensar em medidas especiais? E notem aqui a expressão que a gente usa, estamos fazendo uma discriminação. Sim, uma discriminação com sentido positivo. A gente usa essa expressão, discriminação positiva. Então, há, de fato, uma discriminação, mas ela teria um sentido positivo. E por quê? Por que se pensa na adoção dessas medidas e qual, né, a importância, por que se pensa isso? Acho que é importante aqui ressaltar, né, que essas medidas elas estão preocupadas com o desenvolvimento de uma igualdade material, né, de uma igualdade de fato, de uma igualdade real. Se a gente for pensar, né, do direito à igualdade, ele está previsto, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista normativo, vai estar previsto desde as primeiras constituições, né, ao redor do mundo, os primeiros documentos que vão trazer direitos, né, de 1600, 1700, advindos da Revolução Francesa, advindos da Revolução Americana. As primeiras constituições modernas, elas vão trazer o direito de igualdade. Elas vão prever, né, em algum momento, a igualdade entre as pessoas, a igualdade entre os seres humanos. Né? Então, todas as constituições, né, da era moderna, da modernidade, vão trazer que todos são iguais perante a lei. Isso é um direito constitucional clássico, um direito constitucional que foi previsto assim que surgiram as primeiras constituições dos Estados modernos, os primeiros documentos clássicos de direito constitucional vão trazer a igualdade, né, e vão trazer essa igualdade perante a lei, né, o que a gente, no direito, vai chamar de igualdade formal, de igualdade de direito. A crítica que, ao longo do tempo, se vai fazendo a essa formulação, né, de igualdade de direitos, de igualdade formal, de igualdade perante a lei, é que só essa previsão legal ela não é suficiente para garantir a igualdade de fato, a igualdade real, a igualdade material. É claro que também é importante fazer uma contextualização histórica, né, e compreender isso ao longo do tempo, porque isso também só vai ser permitido, essa noção de igualdade, né, a busca de uma noção de igualdade real, de igualdade material, de um igual acesso, né, aos bens materiais, aos bens da vida, só vai ser também possível, né, historicamente, a partir
da Constituição de Estados Sociais, né? Essa contribuição só vai ser incorporada do ponto de vista jurídico, né, pelo direito, a partir das revoluções socialistas no início do século XX. Até então, né, essa igualdade, quando ela surge, essa igualdade formal, essa igualdade de todos perante a lei, é uma igualdade que surge relacionada aos estados liberais, né, aos estados mínimos, né, aos estados em que, para se garantir direitos, né, o que se esperava do Estado é que ele não interviesse, né, ou que ele interviesse o mínimo. Então, se garantia direitos através de uma presença mínima do Estado. Então, era essa a concepção. Quando as primeiras constituições são feitas, surgem, a concepção que se tinha de igualdade é dessa igualdade formal, dentro de um Estado mínimo, de um Estado de cunho liberal, e que o Estado tinha que intervir o mínimo para que os direitos fossem garantidos, né? Então, uma contraposição muito forte do indivíduo em relação ao Estado, e para que eu tivesse meus direitos garantidos, bastava que o Estado não interviesse, né, nas relações sociais, não interviesse na minha vida. A partir, né, das evoluções socialistas, no início do século XX, é que se passa a questionar que igualdade era essa, que, efetivamente, não tinha, né, o condão de trazer uma igualdade real, né, de lidar com as diversas opressões e com as desigualdades de fato. Então, se eu tinha ali, né, uma proibição de desigualdade jurídica, né, do ponto de vista jurídico, a lei não poderia trazer discriminações indevidas, discriminações ilegais ou inconstitucionais, ou que não tivesse um fundamento, a partir essa igualdade jurídica, ela não impedia a desigualdade de fato entre as pessoas, entre os diversos grupos. Então, a partir, né, do século XX, dessas outras constituições que trazem a necessidade, né, de trabalhar com o conceito de igualdade material, de igualdade real, né, de igualdade de fato, é que vai também, né, se inserir essa busca de igualdade de fato, essa busca de igualdade material, de igualdade real, e as ações afirmativas, a discriminação positiva, vai estar inserida nessa discussão, né, que se inicia a partir do início do século XX, com essa nova compreensão do que é a igualdade, né, do que seria o direito à igualdade, e de uma compreensão mais ampla do direito à igualdade. Quer dizer, para garantir realmente a igualdade, não basta prever que a lei não possa discriminar, não basta prever que a lei tem que ser igual para todos. Só isso não transforma a realidade efetivamente. Então, essa a ideia das ações afirmativas, da discriminação positiva, que é transformar a realidade, né, que é possibilitar que, de fato, haja uma maior igualdade entre as pessoas. No Brasil, né, do ponto de vista legislativo, a gente tem fundamento jurídico tanto dos tratados internacionais que eu já mencionei, que o Brasil ratificou, e a gente tem também na Constituição do Brasil, na Constituição de 88. Quer dizer, a gente tem uma Constituição que vai tratar, né, que vai trazer a igualdade como direito formal, a igualdade jurídica. Então, vai estar lá na nossa Constituição que todos são iguais perante a lei, né, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, isso está ali previsto na nossa Constituição, né, na de 88. E também a nossa Constituição vai se preocupar com a igualdade material, com a igualdade de fato, né, com a igualdade real. Né? Então, a Constituição também coloca, né, como fundamento, como objetivo, a promoção, né, do bem
de todos, né, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. É objetivo fundamental, né, do Brasil erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Então, tudo isso está na Constituição, né? E tudo isso se correlaciona, se liga à procura, ao desenvolvimento da igualdade material. E, ao mesmo tempo, vai estar lá na Constituição, né, que todos são iguais perante a lei, né, que é a fórmula jurídica clássica da igualdade formal, né, da igualdade jurídica. Então, a própria Constituição do Brasil aponta, né, na necessidade de redução, né, das desigualdades sociais, né, aponta na necessidade de promoção, né, do bem de todos, sem nenhum preconceito, né, de diversas categorias, né, que acabam constituindo formas de opressão, né, origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a Constituição de 88, né, no Brasil, traz esse dever, né, para nós, né, enquanto sociedade, enquanto instituições, de ter mecanismos de promoção de igualdade, de redução de desigualdades sociais. E a Constituição traz também, né, isso, ao longo do tempo, até se tornou, do ponto de vista jurídico, uma questão superada. A própria Constituição ela traz medidas de discriminação positiva, de ações afirmativas, pelo menos em dois momentos. Num, quando ela prevê que deve haver proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Então, aqui já há um reconhecimento, né, que haveria uma desigualdade no mercado de trabalho em virtude de gênero, em virtude de discriminação de gênero, e também ela estabelece expressamente, em relação às pessoas com deficiência, e aí a possibilidade, isso já é lei, isso já foi adotado, das cotas, né, então, de reservar um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Essa é a redação que está na Constituição, então, prevendo a adoção de cotas no serviço público, né, no serviço público em geral. Né? Então, há, na nossa própria Constituição, ali um fundamento constitucional, né, no ordenamento jurídico do Brasil, a Constituição é o documento mais importante, né, ele é um documento hierarquicamente superior a qualquer outra norma, e está lá o fundamento para a adoção dessas medidas, dessas ações afirmativas na própria Constituição. O Brasil, né, ao longo do tempo, foi adotando algumas políticas específicas de discriminação positiva, cotas especificamente. Então, as primeiras medidas foram cotas para ingresso no ensino superior. Né? Então, algumas universidades públicas, a UNB, acho que as pioneiras foram a Universidade de Brasília, no Rio de Janeiro, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituíram políticas de cotas, né, para ingresso de estudantes na graduação. Num primeiro momento, houve uma reação. Eu acho que a adoção dessas políticas gera uma reação, e acho que a gente tem que entender essa reação, né, dentro de um contexto, e aí tratando especificamente da questão racial, né, dentro de um conceito, o racismo no Brasil ele é estrutural, né, ele é institucional, o racismo no Brasil, né, mas nós temos toda uma formação, né, para acreditar que a nossa formação social ela é baseada na democracia racial. Então, a gente tem essa formação, isso ainda é presente, né, e acho que isso gera até uma inércia nossa, né, no sentido de que isso é tão forte, isso está tão arraigado culturalmente,
né, que o Brasil não tem racismo, o Brasil é uma democracia racial, tem mestiçagem no Brasil. Acho que isso está tão arraigado que isso gera até uma inércia, né, da nossa parte. Eu acho que a gente ainda vive, né, no Brasil, né, em relação à discriminação racial. E aí eu trouxe até um livro que eu acho que vocês, os professores, acho que da psicologia, vão gostar, não sei se conhecem, A Grada Quilomba. Eu estou lendo, ainda não acabei esse livro. Esse livro é fantástico. Ela tem formação na psicologia e na psicanálise, então ela trata aqui, ela trabalha com alguns conceitos da área da psicologia, né? O livro chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Ela é artista também, então ela trabalha com linguagem artística, com linguagem teatral e com alguns conceitos. E aí ela, ao tratar desse racismo do cotidiano, esse racismo que está entremeado nas relações intersubjetivas e também, né, nas sociais, culturais, ela trabalha com algumas categorias que são 4, que ela diz, né, que para a gente compreender o racismo, a gente precisaria entender que há primeiro um momento de negação, um momento que ela chama culpa, ela chama negação, a gente passa depois pela culpa, vergonha e reparação. E aí, né, olhando um pouco para o Brasil, eu acho que a gente muitas vezes ainda vive, estamos na negação, né, negando que exista racismo no Brasil. Então, a gente ainda não passou, né, sequer pela culpa ou vergonha ou reparação, né? Muitas vezes a gente está lá na negação, né, achando que não tem racismo no Brasil. Então, acho que é bem interessante, eu recomendo. Ela traz ideias muito interessantes para trabalhar com essa questão. É claro, se a gente estiver na negação, a gente não vai ver nenhum sentido, né, em adoção de cotas, de medidas de ação afirmativa, de discriminação positiva, né? Enquanto a gente estiver na negação, se a gente acha que não tem racismo, que o Brasil não é racista, que a gente vive numa democracia racial, então isso não vai ser um problema e nós não vamos ver nenhum sentido, né, em promover uma discriminação positiva. Então, acho que é importante, né, a gente também trabalhar isso. Tem uns dados, assim, e eu não vou aqui, acho que os dados são bastante conhecidos, mas trabalhando assim no universo específico, né, que são as cotas para contratação de docentes, cotas raciais, né, a UNB, que desde 2000, desde 2000, mais ou menos, já adota as cotas para ingresso, né, na graduação, e tem adotado na pós-graduação também. E é uma das, que eu vou falar um pouquinho, é uma das pioneiras também que passou a adotar as cotas raciais para a contratação dos docentes. Então, há um dado aqui que é de 2014, foi feito um censo, um levantamento na UNB, e de 3.670 docentes, apenas 65 docentes negros, né, que se autodeclaram negros. Então, de um universo aqui de 3.600 professores, tem apenas 65 professores negros. Né, a Unicamp também, que fez um levantamento em 2015. Na Unicamp, esse levantamento de 2015, de 3.464 docentes na Unicamp, apenas 14 são negros. Então, acho que é visível, né, tanto do ponto de vista dos alunos da graduação, é claro que isso é um efeito em cascata, né, na medida em que, né, para sermos professores, fomos alunos, né, em algum momento, né, das nossas vidas, né, fomos alunos. E se também não há, né, alunos negros, e isso acho que não precisa nenhuma, né, nem pesquisa, é até empírico,
basta o nosso olhar, né, para a gente ver o quanto a nossa instituição é branca, né, enquanto os espaços ainda acadêmicos são brancos. Eu não sei se a PUC tem algum censo desse tipo em relação aos docentes, né, mas acho que seria importante ter, né, importante ter esse dado. Acho que, quando a gente também vê o número, vê numericamente, acho que isso também causa, né, um impacto. Né? Espera aí, acho que vai nos fazer refletir quantos docentes negros temos na PUC e por quê. Né, qual a razão, né, de termos tão poucos docentes negros, né, se mais da metade da população brasileira é negra? Né? O IBGE, né, a partir... e é interessante esses dados também do IBGE, que está havendo no Brasil, aí uma das hipóteses possíveis é que isso seja um impacto da adoção das cotas, da discriminação positiva. Tem diminuído, no Brasil, o número de pessoas que se declaram brancas. Então, quando a gente olha lá os dados, tem havido um aumento, né, das pessoas que têm se declarado parda ou preta, e o IBGE usa esse grupo, os declarados pardos e pretos, para colocar qual a população negra do Brasil. E tem diminuído, né, quem se declara branco. Aí não há ainda pesquisa comprovando por quê, né, mas uma das hipóteses levantadas para isso é justamente a adoção dessas políticas. Né? Quer dizer, passar de um momento de negação, né, para o reconhecimento de que há racismo. Né? Quando se trabalha, se lida com a adoção da discriminação positiva, né, das cotas, a gente sai da negação para reconhecer que existe o racismo e que essa é uma das políticas, uma das formas de lidar com esse racismo, né, com essa exclusão da população negra do ensino superior e da docência. Há uma lei, né, e eu quero citar isso também, as universidades federais, né, públicas, que têm feito contratação de docentes com base, né, com cotas raciais, é relativamente recente, é muito recente. Né? A lei que trouxe essa obrigatoriedade, ela é de 2014. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa lei é a Lei 12.990, de 9 de junho de 2014. Então, essa lei ela traz uma reserva de vagas de 20% aos negros, das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos e empregos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas. E é essa lei, então, que tem servido aí de base para que algumas universidades tenham, então, iniciado esse processo de cotas raciais para contratação de docentes, né, de professores. Essa lei, o que ela prevê? Então, é uma reserva de 20% dos cargos, né, das vagas, e essa reserva ela só é aplicada quando o número de vagas que forem oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Então, toda vez que acontecer um concurso para professor em que se tenha 3 vagas ou mais, uma dessas vagas tem que ser reservada para os candidatos que se autodeclararem negros. Né? Então, usa o mesmo critério do IBGE, que é a autodeclaração, e diz que os candidatos eles vão concorrer concomitantemente para as vagas reservadas e as vagas destinadas à ampla concorrência.
sendo que os candidatos negros que forem aprovados dentro do número de vagas oferecida para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas que são reservadas para os candidatos negros. E se houver uma desistência de algum candidato negro aprovado na vaga que for reservada, a vaga tem que ser preenchida pelo candidato negro que for posteriormente classificado. A lei, ela é de 2014, então a gente está em 2019. Eu busquei um pouco saber como é que está isso. Na verdade, isso é muito recente, então eu procurei um pouco saber como é que anda isso, que universidades estão fazendo. Aí conversei com algumas pessoas, dei uma sondada. O que eu ouvi de uma pessoa é que isso está sendo por enquanto, meio farsesco, num determinado sentido. Parece que as universidades não estão aplicando ou estão procurando subterfúgios para não aplicar. Não sei como isso está sendo visto, não tem nenhuma pesquisa ainda que eu tenha encontrado a esse respeito. Aí eu fui atrás de um edital até da UNB, foi um edital para a Faculdade de Direito. Até estou em contato e fico devendo para vocês. Posso depois, assim que entrei em contato com uma pessoa, com um professor que foi da banca do primeiro concurso da UNB, da Faculdade de Direito, para a contratação de docentes com cotas raciais. Então, eles fizeram o edital. Eu li o edital, eu tenho o edital, depois também posso passar para vocês. O edital ele repete o que está na lei. Ele não inovou nada, ele repete o que está na lei. Foram abertas, nesse edital, é de 2016, esse edital. Então, notem, a lei foi de 2014, a lei é de 2014, aí o primeiro edital de contratação com cotas raciais para docentes foi de 2016. Então, 2 anos depois que se teve, acho que também depende do número de vagas, se abriu uma vaga só pela lei. E aí eu fiquei imaginando, até pode ser uma estratégia, você tem mais vagas, mas aí você vai abrindo uma a uma, ao invés de abrir todas que estão ali disponíveis, pode talvez usar essa estratégia, não sei, é algo a ser pesquisado, não sei se estão usando essa estratégia de não abrir todas as vagas disponíveis de uma vez. E aí, esse edital da UNB, ele copiou o que diz a lei, dentro do corpo do edital. Aí ele me disse, e eu li um pouco como era o concurso compreendia, era para o professor adjunto, compreendia a realização de várias provas. A primeira prova era uma prova de questões, era uma prova discursiva. Essa primeira prova não havia identificação das candidatas, dos candidatos. Então, era uma prova que não se sabia ali quem era um número. E depois, a partir dessa prova, tinha peso 2, aí, a partir dessa prova, o restante eram provas orais, eram aula, apresentação de títulos, então havia uma identificação. Esse professor, eu fiquei de conversar mais com ele, o que ele me disse no primeiro momento é que houve a inscrição de candidatos negros nesse concurso, mas que nenhum havia passado. Pelo que eu entendi, nem da primeira para a segunda fase. Porque acho que tinha também essa primeira fase, ela não era tanto eliminatória quanto classificatória. Então, tinha também que atingir uma nota mínima para ir para a fase seguinte, mas ele me disse que, nesse concurso, nenhum candidato negro foi aprovado, nem na vaga reservada, ninguém atingiu ali o que tinha sido exigido na prova, no concurso. Embora houvesse, agora eu não sei numericamente, ele ainda não me passou esses dados de quantos negros se inscreveram no concurso, enfim. Então, eu não tenho maiores detalhes a respeito, mas posso passar para vocês assim que tiver.
eu não quero, não sei o tempo, se alguém puder também controlar, né? Porque eu acho que é interessante também abrir aqui para que a gente possa conversar um pouco, né? Eu acho que assim, para além, né, acho que um outro ponto importante da adoção da discriminação positiva, das ações afirmativas, né, das cotas, para além dessa dever legal, né, de garantir a igualdade de fato, a igualdade real, eu acredito, né, que há, dentro das universidades e, em geral, para a sociedade como um todo, eu acho que há um ganho muito grande no ambiente acadêmico, no ambiente universitário. Eu acho que há um valor aí também, que é o valor da diversidade, né? Eu acho que trazer os diversos grupos oprimidos, trabalhar com as diversas opressões, é uma missão também das universidades, é uma missão, né, de quem, como nós, trabalha com conhecimento, trabalha com a educação, trabalha com a formação de seres humanos, de pessoas, né? Então, eu acredito que a diversidade, né, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, vai propiciar um ganho muito grande para todas as pessoas, né, para os docentes, para os alunos. Acho que é fundamental a universidade ela ser representativa do que há na sociedade. E não ser um gueto, né, de exclusão, né, um gueto da branquitude. Eu acho que é fundamental que a universidade seja representativa dos diversos grupos existentes na sociedade. E acredito que isso possa trazer, né, um ganho muito grande para a universidade, né, em termos de pensamento, de produção de conhecimento, né? De se pensar o conhecimento de outros pontos de vista, né? De outras histórias, né? De outras subjetividades, né? De outras culturas, de outros modos de vida. Então, a diversidade, eu acho que ela vai trazer a necessidade, né? E eu atuo muito. Eu acabo atuando muito também em relação às mulheres, né, a importância de se ter as mulheres na universidade e na academia, né, e o quanto também a academia acaba sendo, né, branca, hétero, né, então há esse recorte, né, da academia de ser masculina, de ser branca, de ser hétero, né, e acho que é fundamental trazer, né, a representação social para dentro da academia, né, no sentido de valorizar o pensamento e a produção, né, da população, das pessoas negras, mulheres, enfim, dos diversos grupos oprimidos, né? E acho que há perspectivas e produção de conhecimento, né, que não vão se estabelecer se a gente não enfrentar, né, o racismo, o sexismo, o colonialismo, né, do conhecimento. Então, acho que é fundamental trazer essa diversidade. Eu acredito que é um ganho do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, né, e claro, mais que justo, né, pensando na população e o quanto essa população foi excluída do conhecimento, né, por um racismo que é estruturante das nossas relações. Há uma série, né, acho que, por fim, já tem bastante pesquisa a esse respeito, eu nem vou ficar aqui reproduzindo, são de fácil acesso, né, que há alguns mitos, né, em que os cotistas não teriam bom rendimento, que isso traria
uma queda, né, nos rankings da universidade, né, e as pesquisas existentes, como já tem um acúmulo maior, né, em relação às cotas na graduação, em relação aos alunos, então já há diversas pesquisas que derrubam esses mitos, né? Normalmente, os alunos cotistas vão muito bem, ou vão na média, não abandonam mais o curso do que os não cotistas, né? Então, há aí uma experiência positiva em relação aos alunos, né? Em relação aos cotistas alunos, né? Tanto no sentido que não diminui o rendimento das universidades, tem um grau semelhante de desistência dos demais alunos, dos alunos não cotistas, e tem também um rendimento dentro da média do desempenho acadêmico, às vezes alguns até mais do que a média do desempenho acadêmico, né? Então, são alguns mitos que já têm sido desfeitos, né, aí, ao longo dos anos, pela adoção de que algumas universidades já têm feito em relação aos alunos. Em relação aos docentes, é, de fato, algo muito mais novo, né, muito mais recente, que a gente ainda não tem tanto acúmulo. E aí, pelo que eu estou vendo, eu quero ainda descobrir algum bem-sucedido. Não consegui encontrar, né? Mas ainda estou aí tentando levantar, porque ainda acho que não foi feito uma pesquisa, um levantamento maior em relação às universidades públicas, né, federais, que já estão adotando, teriam, né, que adotar essa cota racial para a contratação dos seus docentes. Obrigada. Eu ia perguntar para você se você não queria terminar. Está tudo bem? Obrigada, Mônica. Acho que a gente tem aí um tempinho para algumas perguntas. Eu vou abrir, então, para os professores que quiserem fazer alguma pergunta. Vai lá, Evelise. Uhum. Faz para não ter fraude no sistema de cotas, assim, né? Tá. E aí, como é que fica a redação do edital, a questão da raça declarada? Acho que isso é uma questão que a gente tem pensado. Assim. Uhum. Então, o edital da UNB, ele praticamente copiou, né, a lei, que é essa lei 12.990. Aí, o que a lei diz, né? É a autodeclaração, né, dos candidatos negros. E aí a lei diz o seguinte: na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato é eliminado do concurso. E, se houver sido nomeado, fica sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, né, após procedimento administrativo. Se ele já tiver sido nomeado e isso for levantado, ele pode estar sujeito a um processo que pode culminar com a sua demissão, no caso do serviço público, né, porque são universidades públicas. Então, há essa previsão. O edital da UNB, ele coloca essa previsão também, né, que, no caso de declaração falsa, haveria, então, uma eliminação. Eu não sei, isso eu ainda quero conversar com ele acabou não me passando. Como ele acho que não passou ninguém, eu não sei se eles previram algum momento de verificação dessa autodeclaração. Então, é algo assim para ser trabalhado. O edital deles fala só o que está na lei. Tá? Então, alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu vou pedir para vocês falarem no microfone. Eu sei que vocês não gostam muito. Você faz favor, Val? Obrigada. Porque senão fica difícil para gravar. Então, Mônica, acho que obrigada pelos esclarecimentos. Foi muito bom que a gente possa começar essa discussão com essa base, né? Ainda em relação ao edital, eu fico pensando assim, 20%, né? No caso de docente, isso, se você tem 3 pessoas, isso não dá
uma pessoa, como é que isso se configura? São nas contas, nas notas? Eu não entendo muito bem. Eu penso, se tem 4 pessoas, você tem uma vaga para uma, mais ou menos, né? Mas como é que é isso? É na hora que soma as notas que você vai dar 20% a mais, ou é por pessoa? Eu não consigo entender. Então, mas se você tem 3 candidatos, não dá uma vaga. É que a lei, o que ela fez? Ela coloca 20% das vagas, porque pensando em mais de 3, né? E aí ela coloca que a reserva de vagas sempre tem que ser aplicada quando se abre 3, sendo que abriu 3, uma tem que ser reservada para um candidato ou candidata negra ou negra. Uma das vagas. Se abriu 3, tá? E aí a lei traz o seguinte, que na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, tem que ser aumentado para o primeiro número inteiro subsequente em caso de fração igual ou maior a meio. Então, né, na hora de aplicar esse 20%, se der fração igual ou maior a meio, eu aumento para 1. Né? E, no caso, diminuo se for um número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que meio. Então, menor que meio, diminuo, né? E maior que meio, aumento para 1. Eu vou pedir para o professor Pedro Aguirre, que é do SECOM, vir até a mesa, para também poder fazer a sua pergunta e algumas considerações, já que as nossas perguntas, obviamente, vão buscando a nossa realidade, né? Que é, de fato, a ideia de que nem mesmo nós abrimos o edital e nem abrimos como queremos. Uhum. E só, né, complementando, o que eu acho que um próximo passo, ou um passo importante. Eu acho que se isso for avançar, e à medida que for avançando, eu acho que é muito interessante pegar mais de um edital, né, dos concursos que já tiveram, né? A gente sabe que é recente, não vai ter muita coisa, e acho que é importante conversar com os professores que foram dessas bancas, né, para ver como é que foi, que problemas que tiveram, né, no sentido de trabalhar com essas realidades já existentes, né, para, se for, né, construir um edital nessa linha, né, nesse sentido. Pedro, você quer falar alguma coisa? Desculpa, Sandoval, só vou deixar ele falar, depois a gente abre para você. Alô, alô, alô. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Pedro Aguirre, eu trabalho na Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, sou assistente especializado lá na Pró-Reitoria, e é uma grande alegria trabalhar com o professor Malheiros e, nesta gestão, estar trabalhando numa perspectiva de inclusão bastante comprometida, ainda que os avanços sejam processuais e as coisas se deem num plano dialógico bastante complexo. A Pró-Reitoria trabalha junto com a Fundasp, a mantenedora, e a Reitoria, dentro de uma estratégia que vem trazendo a questão da equidade étnico-racial para um plano de prioridade. Nessa perspectiva, nós já temos, desde 2017, né, as cotas na pós-graduação, e, mais recentemente, a notícia muito importante das bolsas das cotas nas bolsas Fundasp, 30% também. É importante destacar que nós estamos já há 10 ou 12 anos com grandes parcelas de estudantes prounistas que fazem parte do padrão de filantropia e que, portanto, tem um papel importante na gestão universitária. E o ProUni é um sistema de bolsas sociais com também parâmetro afirmativo étnico-racial. Há uma percentagem de bolsas concedidas pelo ProUni por percentagem étnico-racial. E, pasmem, que a PUC ainda não se debruçou sobre identificar quantos alunos cotistas étnico-raciais estão aqui na universidade. Não só isso, nos nossos formulários, ao entrar no vestibular,
a categorização das pessoas que se inscrevem no vestibular é feita de forma errônea, de tal maneira que a caracterização usa de forma errada o padrão do IBGE, a saber, amarelos, brancos, pretos / negros, pardos e amarelos. Ou seja, reproduz e cria uma confusão que podemos chamar de diversionismo, podemos chamar de racismo institucional, podemos chamar de os caminhos tortuosos da branquitude, e, portanto, levando a mensagem aos alunos, desde há 10 anos atrás, de que são pretos, apenas os pretos são negros, e que os pardos são uma categoria como a categoria que está estabelecida na nossa literatura do século XX. Me espanta muito que toda a nossa literatura sobre ações afirmativas, como bem recordou a nossa esplêndida palestrante Mônica, data de 2000, ou seja, do século XXI. Né? A nossa Constituição devolveu a cidadania às pessoas sem escolaridade, que eram não cidadãs, proibidas de votar, até a Constituição de 88. O que nos remete ao nosso processo democrático e republicano, com um pós-abolição que tem uma característica que deve nos envergonhar profundamente. Enquanto nos Estados Unidos teve uma determinada característica, que não elimina o racismo, que é uma outra questão, no Brasil se negou instrução pública, registro civil e acesso à terra, de forma consistente, contumaz. Então, as coisas começarem a andar no século XXI, é algo que realmente nos desabona como sociedade. Queria concluir dizendo que nós temos na PUC um GT da inclusão, que tem aglutinado professores, funcionários e alunos, e tem tomado algumas providências. Entre elas, atender às reivindicações do coletivo Negraçô, que, para além da legitimidade do coletivo, expressam e representam uma luta muito mais ampla e que, evidentemente, não se restringe nem se limita às pessoas de cor negra, aos negros. É uma luta da sociedade, evidentemente. E eu queria ler aqui os 5 tópicos que o coletivo reivindicou e que a reitora se comprometeu com seu avanço, né? Vocês lembram que no Consum, ao início como a Cida Bento lembrou naquela belíssima palestra que está disponível no YouTube, vocês podem ter acesso, que ela deu agora em fevereiro, a convite da Prograde, né, que vários de vocês estavam presentes, ela falando do caráter soft que, de alguma maneira, essa discussão tem que assumir no Brasil em face do demorado da discussão. Então, enquanto nos Estados Unidos a gestão da diversidade tomou como referência, eu vou ter que concluir em no máximo 3, 4 minutos, tomou como referência um parâmetro: contrata com o governo, quer contratar com o governo, contrate negros. E foi isso que foi um eficaz dissuador da vontade das empresas contratarem negros, e foi isso que abriu o caminho para, de fato, a possibilidade da inclusão socioeconômica e, logo depois, dos negros nos Estados Unidos. Evidentemente que a história lá é diferente, de tal maneira que a gente pode ter um Duke Ellington na virada do século XIX para o XX, diferentemente daqui, que o nosso Cartola se fez na própria comunidade, no próprio quilombo. Eu queria já dizer que quais são essas reivindicações? Primeiro, os acervos de livros da nossa biblioteca teriam uma literatura negra. Nós estamos discutindo no GT da Inclusão 300 ou 400 títulos, com Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, Achille Membe e tantos outros autores que hoje em dia são referência fundamental dessas novas epistemologias que a professora fez referência. Outra reivindicação, as cotas raciais para docentes e currículos que tratem das questões étnico-raciais. Então, não se trata de cotas para docentes exclusivamente, mas currículos que tratem das questões, currículos que reflitam e currículos que tratem das questões da nossa realidade. Um dia a professora Maria Tereza Sadek disse: me espanta que nos cursos de Direito não exista a disciplina Realidade Brasileira.
Outra questão que eles colocam é um órgão horizontal participativo para casos de racismo. O movimento negro não quer a penalização e não quer o punitivismo associado aos casos de racismo, porque compreende toda a complexidade envolvida, como já foi aqui comentado, mas sim a possibilidade da visibilização desses tensionamentos e dessas questões. Por fim, além disso, fomentar atividades que ponham em evidência as datas importantes e representativas do movimento negro, as suas lutas e a sua participação na vida da sociedade. E garantir, por fim, um outro tópico que é bastante pertinente a essa reunião, garantir a permanência de negros no acompanhamento psicossocial, visando garantir políticas de permanência. Existem muitos estudos falando do grau expressivo e contundente e especializado de adoecimento mental de negros e também muitos estudos em relação aos dados muito mais objetivos e quantificados no que diz respeito à situação de suicídio afetando os jovens negros. Outra questão interessante de tratar e pensar é a questão da relação entre raça e classe. A maioria, uma grande parcela das pessoas negras que estão nessa universidade não vem das camadas mais populares de menor renda. São pessoas negras que vêm de camadas de renda alta, de famílias, muitas vezes com alta escolarização, uma parcela delas. Quando você para ouvir e conhecer, você se debruça com coisas que desconstroem os estereótipos que a gente traz. Então, nós tivemos uma multiplicação por 4 do número de negros formados e por 7 do número de negros que concluíram mestrados e doutorados, e a PUC, como o professor Sandoval tão bem sabe, tem cumprido um papel importantíssimo em fomentar pesquisas extraordinárias dos nossos jovens negros. A rigor, não é nem do momento mais recente, isso vem de 30, 40 anos atrás e será objeto de uma das mesas no seminário da semana que vem entre Atlânticos. A PUC tem uma história importante na formação de uma intelectualidade negra que hoje ocupa parcela significativa dos espaços de conhecimento e poder nas universidades federais, Brasil e mundo afora. Todo esse contexto nos convida a relembrar do papel de uma manifestação que nós não temos ainda autorização para falar, professora Márcia, que é a discussão do regimento, quando ela diz, ainda a título precário, que não está isso consolidado pelo Conselho Superior, que as políticas de contratação de docentes deverão seguir a política geral da universidade e as ações afirmativas em curso. E, então, enfim, esse assunto convida a muitas considerações e muitos debates, mas eu queria apenas concluir pensando alguma coisa junto com vocês no que diz respeito ao papel importante da psicologia dentro do contexto de uma branquitude crítica, ou seja, dentro do contexto da colocação das pessoas não negras dentro de uma pauta, de uma agenda de debates que é central no desenvolvimento brasileiro no século XXI, que é, enfim, que é a importância da diversidade no campo de áreas estratégicas como direito, psicologia, publicidade e marketing, medicina, entre outros. O direito, o censo da Cidabento mostrou que há 1% de advogados negros nas grandes bancas de advocacia. Na publicidade, recentemente, 10 grandes escritórios de publicidade assinaram o Pacto de Inclusão de Jovens Negras e Negros, conduzidos por uma jovem negra. Quando a gente pensa em cotas raciais para negros, a gente pensa que os negros não estão encorajados a participar de concursos, porque veem que é uma estratégia apenas de cumprir cota, uma estratégia apenas de formalismo. Então, quando você estabelece uma política de cotas docentes, seja 1/3 a partir de 3, ou seja, uma só em uma área específica, você cria uma situação que, ao passar do tempo, os negros capazes, talentosos e que podem dar contribuições nessa área vão poder se sentir livres para poder ter uma participação
justa, adequada e respeitada. Portanto, o começo desse debate provavelmente será um pouco mais difícil, mas, num segundo momento, nós teremos, com certeza, os melhores talentos todos acorrendo e podendo se colocar. Eu queria deixar essas palavras, dizer que a política de inclusão é muito ampla, nós temos discutido com muitos fóruns aqui na universidade, e é uma enorme honra e alegria poder estar junto com tantos outros trabalhando nessa pauta. Obrigada, Pedro. Sandoval, você queria fazer a pergunta? Eu vou dar tempo para mais 2 ou 3 perguntas, então vocês podem se organizar para fazê-las. Bom, a pergunta era bem mais técnica. O edital do ANB, a lei não diz nada sobre a lei dos editais das federais. Né? Na verdade, os editais ficaram iguais. Se tem que especificar titulação mínimo, tem que especificar tempo anos de trabalho, de docência, tem que especificar pesquisa e trabalho e pesquisa, etc. Portanto, na verdade, isso levanta uma outra discussão, que é muito diferente das cotas estudantis. Okay? Primeiro, o que é a diferença entre as cotas estudantis e docentes? Primeiro, o estudante é transitório na universidade. Quando a gente pensa em cota docente, nós estamos pensando em cotas permanentes. Okay? O docente virá para ficar 20, 25 anos na instituição. Okay? A gente não tem, na verdade, para grandes objetivos, um certo conhecimento a priori na escolha do estudante, enquanto que tem isso na escolha do docente. Okay? Também, nesse sentido, não há uma exigência de experiência anterior do estudante como há do docente. Okay? Ensino, pesquisa, extensão. Porque são áreas que deveriam, para o candidato que for escolhido, ser desenvolvidas na universidade posteriormente. Também, em termos de estudante, a gente, na verdade, não escolhe nem pelas cotas a base de qualquer tipo de projeção ou projeto de futuro profissional. A proposta das cotas estudantis é produzir profissionais das minorias. Isso é diferente na universidade, porque esta permanência também envolve a necessidade de uma projeção, um projeto acadêmico dentro da instituição. Né? Agora, e como você, Pedro, bem colocou, porque se isto não for levado em conta, esta seleção se torna um gueto internamente na universidade. Okay? O outro é também em termos de que, para os alunos, a seleção não há uma exigência de um conhecimento prévio específico, como as minorias. Isto é uma questão que também você levantou, que nós temos que discutir em termos do currículo, este conhecimento prévio sobre mais específico, né? E eu acho que, nesse sentido, enquanto que a informação sobre os avanços das cotas estudantis são bem animadoras, na verdade, nós estamos em uma fronteira de discussão que eu acho muito interessante, muito pertinente, e que vai abrir. Atravessando tudo isso também é outro problema, que é também de que há diferenças de cotas estudantis e cotas acadêmicas também vão atravessar o tipo de instituição. Okay? O que eu quero dizer por isso? Dizer de que tem instituições e tem instituições. Vamos não fazer de conta que não existe hierarquias institucionais. Há uma diferença entre a PUC e as Bandeirantes. Okay? E, portanto, nesse sentido, isto também nos leva a outra discussão. Na verdade, que se a gente quer fazer cotas em contratação docentes para a PUC, também nós não podemos proceder em contratação como a Bandeirantes. Okay? A gente vai ter que, na verdade, especificamente sair e procurar e convidar talentosos para se candidatar. Okay? Essa é uma nova forma de como se faz concurso aqui na PUC. Concurso na PUC, colocar o edital no portão da frente e quem nos avisamos vem, quem não avisar. Não, esta já é realmente uma proposta de procurar pessoas.
talentosas, do qual a PUC formou todas do país, ok? Mas que a gente tem que voltar e procurar essas pessoas. Não só porque elas são talentosas, mas também porque seriam pessoas que vão poder levantar uma nova forma de pensar e levar para frente em uma instituição de ponta, não, e não uma Bandeirantes. E eu acho que, nesse sentido, a discussão vai muito além das cotas estudantis e se separa radicalmente das cotas estudantis. Não é mais só um problema de abrir cotas, é, na verdade, um problema de um dilema bem diferente. É como escolher colegas permanentes que serão produtivos e que desenvolverão tipos de conhecimento da universidade, não só para a universidade, mas para fora, né? E eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que discutir com muito carinho. Mas é muito importante. Agora, eu acho muito importante isso, porque também isso vai afetar a forma que nós fazemos concursos, em termos gerais, né, na universidade, que tem que ser também revisto com muita urgência. E, por isso, a única pergunta era isso, se a lei também legislava sobre a lei de concurso. E não legisla. Ela não interfere nessas características das exigências da universidade. Ela simplesmente estabelece números caso os candidatos são aprovados. E isso está legal. Mas eu acho que o mais importante, como o Pedro falou, é a lei do concurso. E os conteúdos, e como as instituições vão trabalhar isso. Então, Obrigada. Mais alguém? Mônica. Bom dia Bom a dia. todas e todos. Eu queria agradecer, viu, Mônica? Um belo nome. Mas, quer dizer, fora isso, acho que foi excelente ouvir você falar das leis que são bastante antigas. Quer dizer, a gente fica se perguntando por que a gente não teve políticas afirmativas anteriormente e se elas continuarão a existir nesse mundo doido que a gente está vivendo. Como é que a gente conseguiria avançar? Achei interessante ouvir o Pedro e as considerações do Salvador são realmente bastante pertinentes. Eu acho que eu entendi uma coisa e que eu acho que nos leva a discutir tudo isso que o Salvador falou, que é o seguinte: quando você leu a lei que dizia aqueles professores que se autodeclararem negros, mas que passarem pela avaliação ampla, eles não entram nas cotas. Na cota entra quem foi classificado, não é que não passou no concurso, né? Porque você mesmo falou do concurso da UNB, que a primeira fase, que era anônima, vamos dizer assim, você não sabia quem se autodeclarava ou não, passou ou não passou. Então, é uma forma de, no edital, se garantir que o mérito da pesquisa, da extensão, etc., ou, na verdade, não foi porque foi uma prova escrita, mas que existe uma fase que você pode depois ter nenhum candidato negro sendo escolhido. Portanto, nenhum a preencher vaga nenhuma, nem as plenas e nem essa que deveria necessariamente servir para um professor negro, né? Foi isso? É isso mesmo? E depois eu só queria completar, mas vai. Tá. O edital, ele não mudou na aferição do conhecimento. Ele tem são as mesmas fases, é parecido, né, com os editais em geral. Então, tem uma primeira prova, uma segunda, uma terceira, uma quarta, tem aula, tem avaliação de títulos, avaliação de pesquisa, e tem a primeira prova discursiva. Pela lei, os candidatos que se autodeclararem negros, eles podem concorrer por todas as vagas e pela vaga reservada. E, inclusive, o candidato, ainda que sendo negro, ele pode optar por não concorrer na vaga reservada. Uhum. Né? É isso. E aí, o que a lei diz, eles concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas da ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
né? Aí a questão é que pode haver um candidato negro que ele é aprovado dentro da vaga oferecida para ampla concorrência, pelos méritos dele, pela meritocracia dele, pelo conteúdo que ele traz, pela experiência, enfim, ele foi passando por todas as provas, né? Só que a lei diz, esse candidato negro que está aprovado na ampla concorrência, ele não é computado por efeito do preenchimento da vaga reservada. Né? Mas pode ser que, naquele concurso, nenhum candidato negro atingiu, nem para ampla concorrência, nem na vaga reservada, atingiu o que era necessário naquele de conhecimentos, naquele concurso, de conhecimentos, experiência, projetos, enfim, o que for sendo exigido naquele edital, né? Que são editais complexos, né? É um concurso bem difícil, né? Não é um concurso fácil e não há assim, não é que necessariamente haverá alguém. Não, e até porque essa política, né, estabelecida pela lei das cotas, não é uma política que há, em alguns concursos, uma política de um edital que trabalha em concurso público, por exemplo, que trabalha que entre a primeira e a segunda fase estabelece um desconto de nota. A lei não prevê nada disso. Não é que o candidato a professor negro pode ter uma nota mais baixa. Não, ele tem uma vaga para a concorrência dos candidatos que se autodeclararem negros. Mas ele vai ter que ter as mesmas notas, os mesmos critérios de admissão dos não negros, né? E que eu acho que é interessante isso também, porque combina com aquilo que o Salvador está dizendo. Nós estamos formando o corpo docente permanente dessa universidade, que vai contribuir para as coisas, para a PUC continuar sendo a universidade que a gente quer, e que a gente gosta e que acha que é de ponta. Agora, eu acho que uma questão, quer dizer, que me surpreende até, que o Pedro trouxe, é que a gente não consegue sequer mexer no nosso vestibular. Né? Quer dizer, o Pedro reconhece que tem uma dificuldade no vestibular. Já foi alterado. Muito bom. Pensei que não. Quer dizer, a gente sabia que não era e agora a gente continua não perguntando. Tem mais 2 inscritos? Não, eu queria só falar mais uma coisa. E eu acho que, volta lá com o que o Salvador estava falando, a gente tem dificuldades hoje. O edital é um edital engessado. A gente não consegue mexer nem naquilo que a gente acha. Não estamos nem falando da coisa mais revolucionária que poderiam ser as cotas. A gente não consegue mexer nas coisas que a gente precisa, eventualmente, para poder captar os nossos professores. Imagina mexer em tudo isso. Então, acho que essa é uma questão. Porque a gente, acho que, de alguma forma, engessou, estou pensando na lei, na curvatura da vara, né? A gente engessou tudo, agora está na hora de desengessar, porque, senão, a gente não vai andar para nenhum lugar. Mas, então, a Elisa e depois a Liliana, e aí a gente vai encerrar agradecendo o Pedro e a Mônica. Tá bem rapidinho, assim, acho que também agradecer, né, e parabenizar pela organização da discussão, porque acho que a gente está precisando discutir isso mesmo para avançar. Eu acho que isso que você fala, Pedro, que o desafio é por muitos lugares, né, e acho que é mesmo, assim, no curso de psicologia a gente constituiu um GT de relações raciais que está começando a trabalhar, né, e que tem exatamente a ideia de ir construindo discussão por muitos lugares, né, identificando onde precisamos avançar e tudo mais. Agora, assim, acho que a questão das cotas para a gente poder ter uma política de inclusão de professores negros na universidade é uma decisão política da universidade, né? Que é isso, para além das leis, tal. É uma decisão política que, daí, em função dela, nos exigirá rever o modo como a gente faz os editais. Então, a gente tem uma dificuldade hoje, Mônica, que é assim, quando a gente abre um edital, a gente tem que abrir para uma vaga específica, daquela disciplina, naquele horário. Portanto, e por departamento. Portanto, você abre necessariamente, na maioria das vezes, uma vaga. É muito difícil você ter um edital que não seja um edital que abra para uma vaga. E, portanto, a gente nunca vai ter cota desse jeito. Então, a gente precisa mudar
a lógica do jeito de construir o edital, certo? Se a gente quiser assumir isso como uma política, assim, entendo, né? Porque a gente não consegue hoje abrir 2 vagas, certo? A não ser que a gente tenha 80 horas, sei lá, 60, mais de 40 horas de aula para preencher, né? E aí, não sei, também te ouvi em relação a isso, Pedro, como é que vocês estão pensando nisso? Porque, entende, assumir isso como uma decisão política significa rever outras diretrizes que têm orientado os processos de contratação docente na universidade. Né? Então, só essa lei, ela é obrigatória, né, para as universidades federais e dessa forma, né? É claro que na PUC envolve uma decisão política, né? Mas mesmo nessa forma que você coloca, nada impediria, por exemplo, né, pensando nesse modelo ainda, que também pode ser revisto, eu concordo com o professor Salvador, de que essa discussão acaba também gerando, né, uma própria reflexão de como os concursos se dão hoje, né, e o que queremos rever e o que não, né, o que nos causa insatisfação e o que não, dentro da própria política atual de contratação de professores da PUC. Né? Mas uma política de cotas, por exemplo, poderia, né, pensando, a gente só abre uma vaga para uma determinada disciplina, né? Poderia se pensar, num ano é uma vaga aberta geral, num ano a vaga seguinte seria para um candidato negro, né? Poderia, né, haver essa possibilidade, pensando nessa alternância, né? Não é só alternado, né, fazer uma cota de contratação alternada, né, já que não abre mais de uma vaga, sempre só abre uma. As ações afirmativas, né, o que eu acho interessante também é que não existe um modelo fechado. Né? A lei trouxe essa determinação para as universidades federais. E como é uma decisão política, não tem uma lei que a PUC tivesse que seguir, né? Não tem que seguir essa lei, porque essa lei não se aplica à PUC no momento, a gente tem assim, uma margem grande de possibilidades. Né, e de pensar como são alguns concursos hoje, de, às vezes, trazer algum elemento dos concursos hoje para funcionários públicos, vários adotam política de cotas. Eu acabei de participar de um concurso da Defensoria Pública que tem adotado política de cotas, e aí tem um acúmulo também nisso. E é difícil, mesmo adotando, a gente não conseguiu ser muito bem-sucedido nesse último concurso, em relação à aprovação de candidatos negros. Então, é difícil, é uma coisa muito de acerto, erro, e ir corrigindo, né, porque não tem uma fórmula. E essa própria lei que se aplica, também acabei esquecendo de falar isso, né, quando eu defini lá as medidas, as cotas, as medidas de ação afirmativa, eu disse que elas tinham caráter temporário. Né? Essa lei, que se aplica às universidades federais, ela tem vigência de 10 anos. Então, ela é de 2014, e em 2024 ela deixa de ter vigência. E um outro ponto que eu acho importante a gente pensar, acho muito importante, muito precioso que o Pedro traz, que todas essas medidas são ações afirmativas. Né? A biblioteca, os currículos, os livros, disciplinas que tratem da questão, tudo isso são medidas de ação afirmativa e de inclusão, né, do pensamento negro e dentro da universidade. Né? E acho que as cotas acho que são as ações afirmativas de maior, eu diria, radicalidade, né, no sentido de acelerar essa igualdade de fato. Né? Acho que... Eliana. Não tenta, consegue. Foi uma aula ótima. Gostaria de ver até um texto, que tem tanta informação. Você tem acesso a toda a palestra pelo YouTube. Eu queria, a senhora é um
ações afirmativas. Algumas terão que ser permanentes, como currículo, biblioteca e tudo mais. Essa de cotas, eu espero, historicamente, que seja provisória. Temporários, né? Da cota mostra tudo o que está acontecendo de injustiça. E ressaltar um ponto. Sim, tem que ser, não sei como, vai ser uma articulação, como a Elisa falou, como será feito, no pós-graduação também, para garantir que esses professores que cheguem sejam talentos, que realmente eles sejam pessoas capacitadas, inclusive, que é importantíssimo no curso de psicologia, há um fato extremamente importante, necessário, urgente, que esses jovens negros, eles tenham figuras de idealização, figuras que os representem, para que eles se sintam realmente valorizados. Então, o professor, o mestre, o advogado, enfim, especialmente o professor, quando ele tem uma relevância, esse jovem vai ter em quem se espelhar. O que se espera é aumentando a autoestima e a dignidade, porque ele tem em quem se espelhar, essa desigualdade também tem um impulso não só externo, que é urgente, necessário, não tem mais adjetivo, mas interno, porque ele vai se sentir respaldado por um espelhamento positivo. Por isso eu acho que os professores, sim, necessitam estar à frente na sua negritude com o jovem negro e serem realmente muito bons, como aqueles que estão na psicanálise, direito, na filosofia, enfim. Então, vamos tentar, vamos fazer força para que, acho que uma forma inteligente, saudável. Então, eu tinha que pensar em algumas coisas, mas eu vou passar para a Mônica e para o Pedro em seguida para um minuto de uma fala para que vocês possam se despedir e eu não voltaria a falar, portanto, antes disso eu vou agradecer a disponibilidade de ambos, a disponibilidade da professora Ângela Lessa, que é a diretora da faculdade, da FAFICLA, eu não vou saber falar inteiro, né, que gentilmente nos acompanhou hoje, a presença dos nossos colegas num horário mais cedo, do Guilherme, que é do GT, e de uma mocinha de blusa amarela, que eu não sei de onde é, depois ela me... É? Sim, eu entendi que era uma aluna e que depois me conta de onde. Agradecer a sua presença, espero que a gente possa partilhar o que a gente discutiu hoje com os nossos outros professores. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, enaltecer o convite e a iniciativa da Fax e mencionar que se o Consul lá atrás tocou nesse assunto e depois novamente agora na discussão do regimento esse assunto reaparece, quando ele começa a ser apropriado pelas faculdades, é sinal que estamos caminhando, levantando questões substantivas, né? Acho que é uma questão política, acho que as instâncias institucionais são Prograde, pós-grade e o conselho grande, isso é uma discussão da universidade como um todo. A ProCRC, ela cuida do aspecto comunitário e cultural. E eu acho, professora, concluindo, que o que você falou é maravilhoso. A minha amiga Maju Coutinho, agora jornalista da Globo, mencionou que uma sobrinha dela o que você vai ser quando crescer? Manicure ou jornalista. Por quê? Porque eram as duas grandes referências que ela tinha. E acredito que provavelmente essa jovenzinha vai caminhar pela vida com a intenção e a decisão e a visão de ser efetivamente jornalista, né? Então, porque são esses exemplos, esses referenciais que constroem os projetos de vida. Então, você colocou um ponto muito fundamental. E nós tivemos o caso da Márcia Eurico aqui, que foi um caso de muitos ensinamentos, muito complexo, que foi a questão do Márcia Fica, a ocupação da PUC, e que mostrou realmente o que acontece. Os alunos, quando se sentem representados, é uma conquista única, extraordinária. E lá está um processo dolorido, mas de enfrentamento dessas contradições que afetam todas as faculdades da nossa querida universidade. Obrigada, muito Pedro. obrigado. Bom, eu também quero agradecer pelo convite. Quero me colocar à disposição, né, para o que precisar.
Vou enviar para a professora Márcia os arquivos, o edital da UNB, a lei, enfim, os arquivos aqui que eu tenho e que utilizei aqui para a nossa conversa, para a nossa fala. E fico assim muito feliz, enquanto professora da PUC também, de ter essa conversa, né, entre colegas e sentir que essa questão é uma questão que nos incomoda, né, que, de alguma forma, a gente sai um pouco, né, da negação, né, dessa inércia da negação, no sentido de pensar e de refletir alguma coisa que seja efetiva, né, em termos de combate ao racismo. Então, obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Até mais. Vou lembrando que está disponível na íntegra no YouTube TV PUC. Obrigada.